tendo em mente a ideia de que a filosofia portuguesa tem como missão, tem como função procurar, ou razão de ser, procurar descobrir, redescobrir, reencontrar os elementos que sejam característicos do ser português, da identidade portuguesa. Dentro deste ambiente, um dos elementos que sempre tem sido destacado é o universalismo dos portugueses. O modo de ser português e a facilidade com que se relaciona com outros povos. E perante esta característica, que de facto parece ser real, né? Reconhecemos isso, sobretudo quando comparamos com o modo de ser de outros povos, né? Que têm outras características e menos esta, ou pelo menos menos esta no sentido de não tão desenvolvida. Temos de nos perguntar o que é que isto significa, na verdade, né? O que é que o português, se esta característica é uma característica tão importante, tão ativamente importante no ser português, porque é daquelas características que são, digamos, mais reconhecidas por quem olha para Portugal e pelos pensadores portugueses mesmo, de diferentes tendências, normalmente reconhecem este modo de ser português. É mais ou menos unânime. Se isto é assim, temos que nos perguntar: teriam os portugueses saído de Portugal se não fosse o cristianismo? Quer dizer, esta característica era em si mesma tão extraordinariamente ativa na alma portuguesa que os portugueses teriam andado pelo mundo fora se não tivesse existido o cristianismo? Que papel teve o cristianismo em empolgar esta característica? Aquilo que parece mais, na realidade, é que, sendo esta de facto uma pré-condição da alma portuguesa, de certa maneira parece até providencial. Se não fosse a motivação universal que lhe deu o catolicismo em concreto, o português não teria saído de Portugal, não teria nenhuma razão para sair de Portugal. Ao contrário, teria ficado para defender as fronteiras portuguesas, porque no momento em que Portugal começa a sair, os portugueses começam a sair para esta empreitada extraordinária, é justamente a altura em que era preciso ficar cá para continuar a defender as fronteiras. E por isso esta motivação, este impulso foi-lhe dado indubitavelmente pelo catolicismo. O catolicismo, porque ele mesmo tem em si essa universalidade que estava latente na alma portuguesa. O olhar para as almas dos outros povos com uma dignidade intrínseca é uma lição que lhe veio do catolicismo. É uma lição que aprendeu lendo o Evangelho. E isso serviu para depurar essa tónica de boa relação com o diferente, né? Que tem por contraponto um fascínio pelo estrangeiro, né? E portanto também que é um pouco o ponto em que estamos hoje, este fascínio pelo estrangeiro, hoje, não é de agora, tem já séculos, este fascínio pelo estrangeiro, né? De querer segui-lo, né? De querer imitá-lo. Creio que o Fernando Pessoa, há um momento em que se refere a isto, que o português está como uma criança sentada à soleira da porta a ver passar o estrangeiro, hipnotizada não pelo estrangeiro, mas só pelo seu andar. É algo assim, estou a parafrasear. E isto corresponde um pouco ao aspecto negativo deste universalismo, não é? E por isso era necessário que a alma portuguesa tivesse algo que a fizesse, que a movesse, não é? Que a movesse para não ficar sentada a ver passar o estrangeiro. E isso aconteceu neste período de séculos extraordinário, não é? E creio que volta a acontecer num outro período
com as aparições de Fátima, já com uma tónica completamente diferente, já não ativa, mas contemplativa, né? A primeira missão portuguesa parece ser uma missão, sobretudo ativa, né? A de sair de Portugal e ir para aos outros povos, levar esta boa nova extraordinária, que era algo que a humanidade como tal não conhecia, como os portugueses não conheciam antes de conhecerem, mas ter sido contagiado por esta boa nova e querer levá-la aos outros povos. Isto faz parte, de facto, do modo de ser português. Depois, no segundo momento, quando esta missão, de certa maneira, estava cumprida, né? Portugal tinha terminado esta missão, essencialmente em conjunção tensa, né? Claro, com Espanha, que teve a mesma missão, que cumpriu de um modo análogo, embora com diferenças, naturalmente. Quando esta missão estava cumprida, Portugal como que regressou a si e entrou em crise, né? E quando entrou em crise, de que parece quase não ter saído, foi, de certa maneira, resgatado, pelo menos durante um período, pelo acontecimento extraordinário de Fátima, né? Em que se revela, justamente antes das aparições de Nossa Senhora, se revela em 3 angelofanias o anjo de Portugal, que se identifica como o anjo da paz, dando a entender que, se calhar, há uma continuidade, há uma razão de ser ainda para o português, e que talvez tenha a ver com este atributo, porque o anjo de Portugal define-se como: eu sou o anjo de Portugal, sou o anjo da paz, né? Identifica-se inteiramente com este atributo. Isto talvez nos dê que pensar agora em que papel é que Portugal poderia ter se os portugueses, e particularmente os governantes portugueses, estivessem conscientes de uma missão sobrenatural para o povo português, como outros povos deviam estar conscientes das diferentes missões sobrenaturais, porque cada povo tem uma missão que lhe é atribuída e que está intrinsecamente ligada ao seu modo de ser. Portanto, era sobre estes diferentes aspectos que gostaria de continuar a falar noutras ocasiões.